É 5 anos antes de Cristo e Jesus está nascendo. Um casal judeu pobre, em uma cidadezinha chamada Belém, no antigo Israel. Você provavelmente já ouviu a típica história de Natal antes, mas há muitos detalhes que a maioria das pessoas entende errado. Por exemplo, Jesus não nasceu em um estábulo de madeira como o presépio dos estábulos que você conhece. A casa da mãe de Jesus, em Belém, estava realmente localizada dentro de cavernas. Imagine ter seu bebê em um lugar escuro, cercado por animais fedorentos. Outra coisa que a maioria erra sobre o Natal é que, embora Deus tenha enviado pastores para visitar Jesus na noite de seu nascimento, os magos não estavam realmente lá. Eles vieram depois que Maria e José levaram Jesus para ser consagrado no templo em Jerusalém, 40 dias após o seu nascimento. No momento em que estavam saindo, os magos chegaram de sua casa no leste. Eles vieram procurar Jesus, mas quase o perderam. É aqui que esses homens ricos fazem uma pergunta ao rei de Israel que é muito mais chocante do que a maioria das pessoas percebe. De fato, é essa questão que dividirá toda a nação e levará ao assassinato de Jesus, junto com muitos outros. Mas antes de compartilhar qual é essa pergunta, você primeiro precisa entender como era a vida em Israel na época. O Império Romano havia conquistado tudo, incluindo a pequena nação de Israel, onde Jesus e seu povo viviam. Roma estabeleceu governantes severos para controlar a terra, como Herodes, o Grande, o rei de Israel na época. O povo judeu estava desesperado por um salvador, um rei que poderia salvá-los dos romanos, que os haviam conquistado completamente. De fato, os judeus tinham sido prometidos um rei assim por seus antigos profetas. Então, você só pode imaginar o que o atual rei dos judeus, Herodes, estava pensando quando os magos lhe perguntaram: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Provavelmente não foi muito sábio da parte dos magos perguntarem ao atual rei dos judeus onde seu substituto estava nascendo. É por isso que, depois que os magos visitaram Jesus, Herodes ordenou que todas as crianças menores de 2 anos fossem mortas em Belém. A maioria das pessoas não percebe isso, mas Herodes foi um verdadeiro rei na história. Ele era tão violento que Augusto César disse famosamente: é melhor ser o porco de Herodes do que seu filho. Mas Deus avisou Maria e José sobre o que estava prestes a acontecer, e então, no meio da noite, eles conseguiram escapar para o Egito. Lá, viveram por alguns anos, até que o rei Herodes finalmente morreu. Só então Maria, José e Jesus puderam deixar o Egito e fazer a longa jornada de volta para sua cidade natal, Nazaré. Foi lá que Jesus passou os próximos 27 anos de sua vida, quase em tranquilidade, antes de partir para Betânia, onde algo aconteceria com ele que faria as pessoas perceberem que Jesus era muito mais do que apenas um pobre carpinteiro. Embora a Bíblia não nos diga muito sobre sua infância em Nazaré, sabemos que um dos filhos de Herodes, também chamado Herodes, estava reconstruindo a capital da Galileia, a apenas 4 milhas ao norte de Nazaré. Na verdade, esta antiga capital, chamada Séforis, ainda está sendo escavada hoje. Os estudiosos acreditam que é provável que José, sendo um carpinteiro habilidoso, tenha levado o jovem Jesus com ele para ajudar na reconstrução de Séforis. Mas será que Jesus sabia o que esse novo Herodes faria anos depois à sua família? Muitos acreditam que José faleceu durante esse tempo, já que ele nunca é mencionado após Jesus completar 30 anos. Quando Jesus finalmente partiu para Betânia, algo aconteceria que faria os moradores de sua cidade natal zombarem dele ao retornar. Seu primo, João, estava vivendo sem teto, comendo gafanhotos e batizando pessoas no Rio Jordão. Na época, o batismo era uma forma comum de as pessoas demonstrarem publicamente seu compromisso com Deus. Mas quando Jesus foi batizado por João, algo aconteceu que assustou a todos. Assim que Jesus, o filho do carpinteiro, saiu da água, os céus se abriram. O Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre ele, e uma voz do céu declarou: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. O ministério de Jesus havia começado oficialmente.
Mas ele estava prestes a voltar para casa para fazer algo que levaria a maioria de seus amigos de infância, vizinhos e professores da Bíblia a tentarem matá-lo. Antes disso, porém, ele fez algumas paradas importantes. Jesus deixou a multidão e foi para o deserto da Judéia, onde ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. O diabo até tentou fazer Jesus testar Deus, levando-o ao topo do templo e pedindo que pulasse para que os anjos o salvassem. Mas Jesus resistiu. Ao retornar a Betânia, alguns seguidores de João Batista começaram a seguir Jesus, incluindo André e João. Ele também chamou outros para segui-lo, como um pescador comum que faria coisas extraordinárias ao lado de Jesus. Com um grupo inicial de seguidores, ele seguiu para uma festa de casamento em Caná, onde realizou seu primeiro milagre, transformar água em vinho. Esse milagre chocou os presentes, mas nada comparado ao que Jesus faria depois. Após curar milagrosamente o filho de um oficial romano, Jesus voltou para sua cidade natal, Nazaré. Já fazia mais de um ano desde que partirá como um pobre carpinteiro, e agora retornava como um pregador que fazia milagres. Mas as pessoas de Nazaré não estavam preparadas para o que ele faria a seguir. Na sinagoga local, foi pedido a Jesus que lesse uma passagem do livro de Isaías, que falava sobre o Rei Salvador que traria boas notícias e realizaria milagres. Após ler, Jesus devolveu o pergaminho e declarou: "Hoje, esta escritura se cumpriu em sua audição." Com isso, ele não apenas afirmava que tinha o poder de curar, mas alegava ser o Salvador que os judeus esperavam. Isso enfureceu as pessoas, que o expulsaram da cidade e até tentaram jogá-lo de um penhasco. É por isso que Jesus e seus seguidores montaram sua sede em Cafarnaum. Fica nesta cidade de pescadores, à costa do mar da Galileia. Jesus cura um homem de uma doença horrível que já existia há centenas de anos em Israel, a lepra. Esta cura particular chocou o povo judeu mais do que tudo o que Jesus havia feito até aquele momento em sua vida. A cura da lepra foi algo em que os judeus acreditavam que apenas seu Rei Salvador profetizado poderia fazer. É por isso que, depois que Jesus fez isso, a multidão começou a segui-lo por todo o caminho até Jerusalém. Depois que Jesus restaurou as pernas de um homem que não conseguia andar em uma piscina chamada Betesda, Jesus começou a fazer algo louco: se comparar a Deus. Ele disse que, assim como Deus podia dar vida a quem ele quisesse, assim ele poderia. Ele disse que as pessoas deveriam orá-lo assim como oram a Deus. Jesus estava dizendo o que eu acho que ele está dizendo. Isso causou muitos dos líderes religiosos a começarem a planejar como poderiam matá-lo. Mas Jesus levou seus seguidores de volta à região da Galileia e escolheu 12 homens para fazer parte do seu ministério oficial, sua equipe, e segui-lo. Passou por 9 cidades principais na região, sendo o 9º lugar mais estranho de todos. Vamos passar por eles rapidamente. Ele voltou para Cafarnaum, onde curou o filho de um soldado romano. Em segundo, foi para a cidade de Naim, onde ressuscitou o filho de uma viúva. Em terceiro, viajou pelas cidades de Corazim, pregando e fazendo milagres. A quarta cidade que visitou foi Betsaida. Lá, Jesus alimentou milagrosamente 5.000 pessoas com apenas alguns pães e peixes. Mas isso não era nada comparado ao que Jesus estava prestes a fazer. Enquanto orava em uma montanha próxima, seus 12 seguidores foram em um barco para cruzar o mar da Galileia. Este barco, que provavelmente se parecia com um descoberto no fundo do mar da Galileia, é datado da época de Jesus. Enquanto navegavam, foram pegos em uma tempestade mortal. No meio da tempestade, avistaram Jesus caminhando sobre as águas. Depois de dar a Pedro a capacidade de se juntar a ele nas ondas, Jesus parou a tempestade mortal com nada além de suas palavras. Se você estiver no meio de uma tempestade, lembre-se, Jesus está no controle. As multidões, porém, que ele havia acabado de alimentar, seguiram Jesus até Cafarnaum, querendo ver outro milagre. Quando chegaram lá, não estavam preparados para o que Jesus diria. Ele disse que era o pão da vida e que quem comesse dele viveria para sempre.
Essa declaração parecia louca e muitos pararam de segui-lo. Jesus então viajou pelas cidades de Tiro e Sidom, onde fez milagres incríveis, mas foi rejeitado por muitos. Depois, desceu para a região da Decápolis, onde curou um homem surdo e mudo e alimentou mais 4.000 pessoas, novamente com poucos pães e peixes. Em seguida, foi para Magdala, 8ª cidade principal, terra de Maria Madalena, a mulher de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Desde então, ela o seguiu para onde quer que ele fosse. Por fim, Jesus chegou ao lugar mais estranho de todos, Cesareia de Filipe. Os seguidores devem ter achado loucura ir até lá. Havia uma caverna que os judeus acreditavam ser a entrada para o submundo. Ali, os gregos e romanos realizavam atos degradantes em adoração ao deus Pan. Os judeus chamavam aquele lugar de as portas do inferno. E foi lá que Jesus disse: Eu construirei minha igreja, e nem mesmo os portões do inferno prevalecerão contra ela. Ele estava dizendo que, por mais mal que o mundo se tornasse, nada poderia impedir o plano de Deus. Mas Jesus não apenas falou sobre seu poder. Ele levou Pedro, Tiago e João ao Monte Hermon e revelou sua forma espiritual gloriosa a eles. Foi a confirmação de que ele era muito mais que um ser humano. Ele era divino. A vida de Jesus na terra estava chegando ao fim. Ele precisava ir a Jerusalém. Tinha algo importante para anunciar, algo que enfureceria as pessoas a ponto de tentarem matá-lo. Jesus e sua equipe chegaram a Jerusalém e foram recebidos com hostilidade. Os líderes religiosos o acusaram de ser possuído por demônios. Jesus negou e disse: Se alguém guardar minhas palavras, nunca morrerá. Os líderes religiosos ficaram furiosos. Você é maior que nosso pai Abraão? Você nem tem 50 anos. Jesus respondeu: Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa resposta foi ainda mais chocante que o que ele havia dito em Nazaré. Ele estava se autodenominando Eu Sou, o mesmo título usado por Deus. Ele estava declarando ser Deus. Os judeus tentaram apedrejá-lo, mas Jesus conseguiu escapar e ficou na casa de seus amigos Maria, Marta e Lázaro. Algum tempo depois, Jesus retornou a Jerusalém. Ele curou um homem na piscina de Siloé. Durante o feriado de Hanukkah, os líderes religiosos o cercaram e exigiram que dissesse claramente se era o Salvador Rei prometido. Jesus respondeu: Eu e Deus somos um. Isso os enfureceu ainda mais, e novamente tentaram apedrejá-lo. Jesus escapou e foi para a região de Pereia, onde recebeu a notícia de que Lázaro, seu amigo, estava mortalmente doente. Quando chegou à casa de Lázaro, ele já havia morrido. Mas Jesus realizou o maior milagre até então: ressuscitou Lázaro dos mortos. Esse milagre fez muitos adorarem Jesus, mas também fez os líderes religiosos decidirem executá-lo. Agora, Jesus estava pronto para cumprir seu propósito, morrer. Após pregar mais em Pereia e Jericó, ele voltou para Betânia, onde Maria ungiu seus pés como preparação para seu sepultamento. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, foi recebido como rei. Ele foi ao templo, expulsou os cambistas gananciosos e os chamou de ladrões. Depois, no Monte das Oliveiras, ensinou a seus seguidores. Mais tarde, Jesus foi preso, julgado e crucificado por se declarar o rei dos judeus. 3 dias depois, ressuscitou e apareceu para seus seguidores no Mar da Galileia. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe com os amigos e continue acompanhando para mais vídeos incríveis como este. Até a próxima!